Boa noite, Estação Livre no ar e hoje na batida do jazz. Esse gênero musical que surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX e se espalhou pelo mundo ganhando novos sotaques de acordo com a região. E no Brasil não foi diferente. O jazz influenciou gênios da nossa música como Pixinguinha, só para te dar um exemplo. E a cena contemporânea continua se renovando e apresentando novos talentos para o Brasil e para o mundo. Dá só uma olhada no que eu trouxe no Estação Livre Jazzístico de hoje. Melana Jazz é um projeto que visa a reivindicação, da participação dos negros no jazz. A ocupação traz recortes da obra e da carreira de Naná. Primeiramente, é muito importante para manter esse legado de Naná vivo. Durante os anos 50 e 60, acho que o jazz ele acaba sendo uma expressão pelos direitos civis. Eu busco, de alguma forma, emular esse universo, essa estética do jazz, para os cartazes que eu faço para a banda. E para a gente conversar, falar de música, falar de jazz, eu recebo aqui no estúdio o pianista, compositor, meu amigo também, Jonathan Fer, e a historiadora e integrante da banda Fumilayo Afrobeat Orquestra, Rosa Couto. Rosa, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Jonathan, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Gente, que noite estrelada, estou muito feliz aqui. A gente está até alinhado, ó. Aqui, ó. A paletinha aqui, ó, paleta, se organizando. Né? Pois bem, vamos começar e começar bem feito, porque formado pelo trombonista Alan Abadia e pelo baterista Tiago Sonho e o produtor Flávio Benatti, o projeto musical Melanina Jazz é baseado em diversas correntes aí do pensamento afrodiaspórico e que se desdobra em shows e festas. E tudo isso com o intuito de acolher, de abraçar quem? Comunidade preta, não é verdade? Melana Jazz é um projeto que visa a reivindicação, da participação dos negros no jazz. É um grupo de jazz, mas não é só um grupo, é uma ação, é um conceito que se reflete através da música. Melana Jazz surge de diálogos, tanto meu com o Tiago Sonho, com o Flávio Benatti, em que a gente percebia a cena e as manifestações negras se embranquecendo muito. E a gente começa a discutir isso, série de incômodos a respeito de como essas questões, como o racismo transpassa essa nossa arte preta, no que diz respeito a um apagamento sistêmico dos nossos grandes arquitetos da nossa música. Surgiu disso, da gente buscar o resgate e trazer os nossos mestres de volta para a cena, A gente enegrecer a cena do jazz, a gente enegrecer e afirmar toda essa herança, essa raiz negra que é própria do estilo. Quando a gente fala que é um grupo de afrocosmopolita, é sobre isso, A gente está juntando informações da diáspora de vários lugares. Então as composições são nossas e as organizações também, A gente bebe na musicalidade negra. Tem a cultura do sample, tem a cultura dos tambores, tem a cultura do negro espírito, tem a cultura das escolas de samba, tem a cultura dos maracatus. Então é muita influência, a gente procura mesclar isso de uma maneira não hierarquizada, sabe? Muito respeitosa, assim. A gente toca a música Sou Eu, do Moacir Santos e Ney Lopes. São dois pensadores, dois construtores, assim, da cultura que a gente faz, que a gente acredita. Mas a gente tenta sempre
caminhar entre o tradicional e o moderno. A ideia de fazer a festa com convidados vem de um pouco de uma filosofia de quilombo musical, né? De crescer a cena preta em conjunto, né? Em coletivo. Essa ideia de quilombo mesmo, assim, de mostrar o quanto a cena preta é forte, ela existe, ela está aí. A festa é uma oportunidade da gente falar a nossa língua, misturar os nossos samples, usar os nossos cartazes, usar as nossas roupas. Ela tem uma periodicidade, é uma festa itinerante, acontece geralmente de mês em mês ou a cada 2 meses. A mensagem principal do Melanina Jazz é de que nós somos pessoas pretas livres para fazer o que a gente quer fazer. Na sua criação, na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, na sua maneira de entender o mundo. O Melanina Jazz é a festa em que essa liberdade e essas diferenças se encontram e a gente está lá para isso. Alan, Thiago, ó, em breve, mais 3 aqui, ó, que vai curtir Melanina Jazz. Sim. Que festa, a gente Imagina, precisa já quero, estar já. nessa festa, já queremos, né? Os dois são músicos fantásticos, a gente vai se divertir com certeza. Jonathan, o que é o jazz para você? Como é que ele entra na sua vida? Me conta. O jazz, ele veio para me emancipar artisticamente. Eu lembro que quando eu era criança, eu assistia um programa chamado Pianissimo, que era um pianista que tocava, eu tinha uns 7 anos, assim, mais ou menos. Meus pais ficavam aos sábados, que era o dia de folga do meu pai e minha mãe, estava mais tranquila, assistindo esse programa que passava à noite. Era um pianista tocando fraque, o Pedrinho Matar, já falecido, tocando piano e tocando jazz. E ali eu recebendo um axé do meu pai e da minha mãe, um carinho ali, comendo um cachorro quente, umas guloseimas que minha mãe fazia quando eu era criança. Que delícia. Então eu acho que esse lugar afetivo do jazz, silenciosamente, e do piano chegou na minha vida nesse momento. Acho que o jazz, já consciente de que era o jazz, entrou quando tinha 18 anos com um disco chamado A Love Supreme, de Coltrane. Numa escola de música, colocaram e eu fiquei assim, nossa, que disco é esse? E aí eu lembro que no dia seguinte eu fui pra biblioteca de música, eu falei, ontem eu ouvi um som tal de Coltrane, uma coisa sobre amor. Pessoal, A Love Supreme, é jazz, tu quer? Tem outros jazz aqui. Aí me deu um monte de disco pra eu ficar ouvindo, e aí eu me apaixonei. Abriu a porta. Abri a porta, aí eu acho que o jazz me emancipou. Eu falo que tem 2 paralelos, né? Que no mesmo período eu ingressei no hip hop, comecei a ouvir no hip hop. O jazz me emancipou artisticamente, o hip hop me emancipou politicamente. Descobri que era preto ouvindo hip hop. E o jazz me trouxe toda essa questão espiritualista, enfim, filosófica, e que o jazz faz, né, com a gente. Faz isso mesmo com a gente. Rosa, como é que é a sua ligação com o jazz? Eu queria saber de você, que outros artistas a gente tem aí na cena contemporânea, além de Jonathan Fer, que estão aí trazendo pra gente todo esse swing, essa espiritualidade do jazz? Bom, eu acho que, falando dessa experiência, eu acho que o jazz chega pra mim, artisticamente falando, por vias do Afrobeat, né? Porque, enfim, eu tenho uma trajetória como pesquisadora de Afrobeat, depois fazendo parte de uma banda, né, a Funilai Afrobeat Orquestra, e de certa forma o Afrobeat ele é um primo, né, um irmão do jazz. Ele está muito né? próximo. Ele foi muito influenciado pelo jazz e eu gosto de pensar assim, enfim, jazz como possibilidades dentro dessa música preta diaspórica, né, que a gente tem o privilégio de estar vinculado. E enfim, olha, recentemente eu vi um show maravilhoso do Amaro Freitas, assim, tipo, meio difícil, que bom, é maravilhoso, ótimo nome. Incrível, né, que eu acho que é um dos grandes nomes que a gente tem na atualidade. E aqui no Brasil, de artistas pioneiros do jazz no Brasil, quem você traria? Tem muita gente. Vou pegar a Black Rio. Nossa, a banda Black Rio, sensacional. Que é o instrumental, já trazendo soul, trazendo funk, muito contemporâneo. Uma galera da pesada, fazendo uma música de recorte
não só dentro do recorte musical, mas também político também, né? Já que a gente está falando, então, de mestres, foi também no jazz que a genialidade do percussionista pernambucano Naná Vasconcelos conquistou os olhos e os ouvidos do mundo, gente. E aí, para celebrar o legado desse artista, que completaria 80 anos agora em agosto, o Itaú Cultural preparou uma ocupação em homenagem a esse grande homem. Cadê meu carnaval? Olelele, trezamos a lição, o intrude o louvor, trezamos a lição. Naná Vasconcelos, como pessoa, para mim, foi uma pessoa incrível, um homem generoso, um homem que sabia escutar, uma pessoa que pensava no outro. Então a gente era muito parceiro, muito junto e sempre teve muita música na nossa relação. Ele até chegou a fazer uma música pra mim, pra minha irmã, muito linda também. Nasceu lá no meu roçado, um jasmim bem perfumado, um vestido de azul. E no final ele fala: luz morena só se vê no mar, luz morena vem pra ver o mar. Luz morena só se vê no mar, luz morena vem pra ver o mar. Ele levou o berimbau para o mundo, então para as rodas de jazz do mundo. Foi o Naná que introduziu esse instrumento super rústico, com 2 notas. Está na árvore do jazz mundial. E aí, porque com o berimbau ele conectava com a sonoridade do jazz, que saiu um pouco, não é, de uma certa forma, mas a graça, eu acho que a genialidade dele era não se homogeneizar a coisa. Na realidade, ele acrescentava, ele enriqueceu o jazz com o berimbau. Ele foi reconhecido pela revista Downbeat, 8 vezes o melhor percussionista do mundo. A ocupação traz recortes da obra e da carreira de Naná, em momentos assim interessantes da carreira dele, porque a obra dele é gigante. Então, primeiramente, é muito importante para manter esse legado de Naná vivo. Eu acho que é indispensável conhecer a trajetória dele, porque ele mudou muita coisa, ele mudou a perspectiva de muita gente diante da percussão, diante do berimbau, diante de vários instrumentos que você via de uma forma e aí ele te mostrou que você pode ver ela de uma maneira completamente diferente. Foi um presente que um amigo pediu a esse soprador de vidro para fazer. E eu uso com diferentes combinações, né, assim. Naná dizia: eu sou um Brasil que o Brasil não conhece. Eu acho que esse Naná ainda continua desconhecido para esse Brasil. Mas eu acho que esse Brasil ainda tem tempo de conhecer esse Brasil chamado Naná. E para você que ficou com vontade de, assim como eu, conhecer um pouco mais sobre o legado de Naná Vasconcelos, a ocupação do Itaú Cultural fica em cartaz até o dia 27 de outubro e a entrada é gratuita, tem bastante tempo. O Estação Livre vai fazer uma pausa, eu volto daqui a pouquinho porque eu vou trazer muito jazz para você. Estação Livre de volta hoje falando de jazz, falando, dançando, sentindo, se emocionando com Rosa Couto e Jonathan Ferr. O jazz sempre foi além da proposta de ser um mero entretenimento. Muitos artistas se engajaram na denúncia ao racismo e criaram canções e álbuns que simbolizam essa importante causa. E o Estação Livre foi conversar com o músico Rômulo Alexis, integrante da dupla Rádio Diáspora, para a gente comentar algumas dessas obras. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi gone down. O jazz é uma música que surge nos Estados Unidos, né, fruto dos processos afrodiaspóricos daquele país. Durante os anos 50 e 60, acho que o jazz, ele, como símbolo nacional dos Estados Unidos, né, ele acaba sendo uma expressão muito eficiente para trazer valores, né, para trazer questões da subjetividade dessas lutas, né, dos povos negros pelos direitos civis. Então,
começa a ter uma série de álbuns e de discos com o tema da liberdade sendo apresentado nos títulos, sendo evocados pelos artistas nos seus discursos. Então, por exemplo, o Charles Mingus é um artista que teve tem discos e tem posicionamentos bem políticos. A Nina Simone também foi outra grande artista que ela também teve esses posicionamentos em relação à liberdade. O Sonny Rollins. A gravação Strange Fruit de Billie Holiday de 1979 é um grande marco das lutas, né, contra a violência racial nos Estados Unidos, porque ela surge de um poema escrito por um professor judeu, só que ela tem muita dificuldade de encontrar gravadoras que tenham coragem de fazer esse registro, porque era uma música que denunciava de forma muito crua, né, a violência racial e os enforcamentos, né, dessas pessoas negras que se tornavam esses frutos estranhos pendurados nas árvores. Here is a fruit for the crows to pluck. Então, em 39, ela consegue realmente gravar essa música e se torna realmente um grande marco da denúncia da violência racial nos Estados Unidos. A música Alabama, de John Coltrane, né, faz referência a um atentado da Ku Klux Klan numa igreja, né, que deixou crianças mortas, assim, né? E John Coltrane grava uma balada, assim, e coloca esse título, uma balada na qual ele evidencia, né, um lamento, né, com bastante gritos também do saxofone dele, denunciando, né, essa violência extrema, né, contra os corpos dessas pessoas nos Estados Unidos, assim. O Insist é um disco de Max Roach e Abbey Lincoln, né? O Max Roach é um dos grandes bateristas do jazz e ele sempre teve uma postura intensamente política, assim como Abbey Lincoln também. Ele traz uma postura artística que faz referência a todas as lutas anticoloniais acontecendo no continente africano com relação às lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos. A capa dele mostra 3 músicos sentados num balcão, né, de um restaurante que só serviam pessoas brancas e o garçom branco, assim, todos olhando para a câmera em primeiro plano. Assim, a capa é bem icônica também. Eu acho que essas músicas traçam um grande panorama também dessa postura, né, política da música negra norte-americana. Todo esse poder político que a gente trouxe nessa reportagem, eu sinto que isso está também presente no seu trabalho. Sim. Por exemplo, a música Meu Sol, do seu último trabalho, você fez um clipe, né, que o Ailton Graça é um presidente negro. Sim. Eu tive até o prazer, Rosa, de fazer uma pontinha nesse clipe. Uma pontona, essa aqui é a primeira dama aqui, ó, a primeira dama desse videoclipe maravilhosa. E eu queria que você falasse um pouco pra gente da presença política, das discussões políticas no seu trabalho. Ele está muito presente nesse processo, Liberdade. Quando eu fiz ele, eu já tinha esse roteiro escrito, já guardado, e eu queria usar em algum momento, achei que tinha tudo a ver, porque a música Meu Sol, ela fala de uma coisa que Foucault fala, né, que todo mundo nasce com o sol do meio-dia aceso e que a gente tem que acender esse sol do meio-dia através de muitas coisas. E aí eu acho que, quando eu penso em coletivo, acender o sol do povo preto é emancipação. Por isso o nome do disco é Liberdade também, trata desse lugar. O álbum fala de emancipação individual, mas também nesse lugar coletivo. Eu acho que, para um país emancipado, a gente tem que ter uma representatividade de um presidente preto. Preto mesmo, negão, assim, ou negona. Ali que a gente olha e fala assim, essa pessoa me representa, tal como teve nos Estados Unidos, né? Muitos brasileiros meio que adotaram o Obama quase como por osmose, assim, de, meu Deus, é algo o líder que eu queria, também. Né? Então, meu trabalho caminha muito para esse lugar. Eu acho que, uma vez eu falei assim, logo no início do meu trabalho, eu me afirmava muito como pianista preto. E aí uma vez um amigo falou, Jonathan, você não precisa falar que você é preto, todo mundo tá vendo. A sua presença por si só nos espaços que você vai circular já manifesta um lugar político. E realmente, vários lugares onde eu circulo,
esse lugar da pretitude, a forma como eu me visto. Eu subo no palco, meu irmão, aqui é um rei, tô levando minha ancestralidade, toda a minha linhagem real aqui pro palco, e acho que isso é uma manifestação política também. E a gente mais enxerga ética. isso durante as suas apresentações, não tenha dúvida. Essa energia emana, e quem emana também essa energia maravilhosa é a Fumilayo Orquestra, que inclusive recentemente vocês tiveram a possibilidade de gravar com o Sean Kuti, que é filho do Fela Kuti, que você falou que é uma das maiores influências. Conta um pouco pra gente aí desse trabalho que vocês desenvolveram, Rosa. Sim, esse foi um processo incrível, uma oportunidade, né, que eu acho que, enfim, a gente nem imaginava que ia acontecer. Eles vieram fazer um show aqui, participar de um festival, a gente assistiu o show e era um domingo. A gente ensaia na segunda-feira, né, ensaiava, a gente tem um dia fixo para ensaiar. E aí a gente foi no camarim e falou, e aí, Sean, vamos gravar amanhã? E ele falou, vamos, claro. E ele, vamos. Eu nem botei muita fé, mas aí eu vi que o negócio ia se desenrolar mesmo, foi todo mundo ficando um pouco, meu Deus. Ele vai. É verdade esse bilhete. Tá acontecendo, é verdade esse bilhete. E foram mesmo. E a arte vai se unindo, né? Porque quando a gente está falando de música, a música não é só aquilo que a gente ouve. A gente tem também uma produção, a gente tem uma preparação de um álbum, uma capa. E esse último álbum da Fumilayo, vocês fizeram com uma obra do artista Edson Ike. Foi ele que desenvolveu? Fala um pouco pra gente aí. O Ike é um parceiro, assim, da nossa banda. Ele fez o nosso primeiro logo, né? O primeiro símbolo ali da Fumilayo foi ele que fez. Depois a gente acabou estendendo essa parceria. Ele também é músico, também é jazzista, né? Enfim, também transmite, ele consegue muito bem fazer essa transição da imagem pro musical. Então, é um prazer, um privilégio poder trabalhar com ele. Esse último ele fez 2 trabalhos pra gente, que foi a capa, né, do disco Fumilayo, que a gente lançou em 2022. E uma capa que ele fez toda uma pesquisa com relação aos bancos de autoridades africanas, se inspirou num banco Ashanti, enfim, tem vários desdobramentos assim que ele vai se fundamentar na história. E recentemente esse EP que a gente lançou, né, esses 2 singles que a gente lançou com o Sean, ele pegou uma pantera negra abrasileirada, assim, com as cores do Brasil e da Nigéria. E a gente retomou o verde e amarelo pra gente. Retomamos. Que tal se a gente for conhecer melhor esse trabalho? Porque o Estação Livre, claro, foi conhecer um pouco mais aí do trabalho do Edson Ike. Vamos conferir? Eu ilustro, na verdade, desde a infância, assim, eu sempre desenhei. Então, o desenho sempre foi a arte primeira. E daí, desde então, há quase 25 anos que eu me profissionalizei, né? E venho produzindo para o mundo inteiro, sendo agenciado, inclusive fora do Brasil, e fazendo capas de livro, capas de LPs. Sempre me encantei pelas capas da Blue Note, as capas da Extracta Wist, que é muito boa também, minimalista. As capas de selos do Brasil, tipo como a Elenco, né? Que assim, são capas excelentes, assim. E eu busco, de alguma forma, emular esse universo, essa estética do jazz, para os cartazes que eu faço para a banda. Eu fico sempre com esse desafio, e é um desafio até hoje. Várias capas, fiz uma da Togo Soul, volume 2, então a capa ficou muito legal. Eu usei a xilogravura na capa, e o turbante é uma referência aos grafismos de arte geométrica africana, daquelas estampas, mas usei uma referência optical art, né, que dá aquela coisa meio no olho, assim. Para um disco, o disco tem um formato maior, né, então valoriza naturalmente a capa, né. A Fumilayo Afrobeat Orquestra foi um trabalho muito feliz, assim. Primeiro que eu adoro o trabalho da orquestra. Além de fazer a capa do último disco, eu fiz
a identidade visual, que é um turbante e tem uma lança, né? É como um pingente, mas é uma lança atravessando a orelha, assim. Como é um disco que tem uma forte referência política, então um disco de ferro com referência ao Ogum. Então a capa tem essa, então tem o ferro ali e as iniciais, né, da Fumilayo, como se fosse uma fundição em ferro, que é um trabalho que eu faço de sobreposição de imagem, de colagem, fusão de imagem, que é uma faceta do trabalho de artista visual, né, de designer gráfico. Alimente o orifaminto, explore sua cabeça. A cabeça é o ventre, o início do mundo, antepassada do tempo. Ori. Gente, nós estamos chegando ao fim, mas não antes, sem saber quais são os próximos passos de vocês. Jonathan, para onde vamos agora? Muitos lugares. Acabei de lançar um álbum só com música do Charlie Brown Jr., um EP. Que tá lindão. Sim, peguei 2 músicas deles e transformei em muitas coisas. Digno para se ouvir na praia, em todos os lugares, exatamente, né? Ouvir na praia, ouvir com amorzinho, pra fazer menino. Aí é feito junto com a Orquestra Ouro Preto de Minas Gerais. E nesse âmbito ainda da orquestral, dia 6 de setembro, eu me apresento com a Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio de Janeiro. Vou ser o concertista, vai ser bem lindo. E em outubro eu vou para a Europa para representar o Brasil numa feira importantíssima que é o Womex. Eu fui o único brasileiro selecionado para tocar na feira, entre vários artistas de várias partes do mundo. Então vai ser um momento... E tem Rock in Rio também, enfim, tem outras coisas legais tem também. Tem muitas coisas legais. Procurem Jonathan Fé. Jonathan Fé, me procura lá. Rosa, e você com a Fumilayo Afrobeat Orquestra? Bom, a gente está no processo de lançar um disco em parceria com uma artista dos Camarões, que vive no Canadá. Enfim, a gente está no processo de desenrolar esse lançamento e escrevendo projeto para um disco novo, que, entre outros projetos, enfim, de circulação e tal, e shows. Shows, a gente está com uma agenda boa, assim, acompanha a agenda através das redes sociais. Sim, através das redes sociais da Fumilayo, né, @Fumilayo Afrobeat no Instagram. E é isso, acompanhar os vídeos no YouTube, ouvir no Spotify, enfim, é isso. Muito obrigada, foi um prazer enorme, Rosa, Jonathan. Obrigada por ter vocês aqui. Nosso Estação Livre Jazzístico vai ficando por aqui, mas você segue nosso perfil no Instagram, né? Vai lá, nossa rede social, @programa Estação Livre. Vai, acessa as redes sociais da TV Cultura para que você possa rever o nosso conteúdo. E semana que vem eu volto sempre com um programa maravilhoso, perfeitinho, porque a gente faz com amor para você. Até já!